contra aquilo que propaga a verdade. Tudo que se levanta em verdade e propaga a verdade, existe uma força contra ela. E nós encontramos em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, que esse oponente de Deus, ele foi enchido de sabedoria pelo próprio Deus, enchido de beleza, era modelo de perfeição, foi ungido querubim guardião, era inculpável em seus caminhos, até que se achou maldade nos seus caminhos. O coração dele se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si próprio, corrompeu a sua sabedoria por causa do esplendor da sua autoadmiração. Queridos irmãos, a Bíblia nos dá alguns nomes desse inimigo de Deus que propaga e tenta levantar essa guerra contra o nosso Deus. A Bíblia diz que ele é o Deus desta era, deste século, que cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia também o chama de a antiga serpente que enganou Adão e Eva. A Bíblia o chama de adversário, de enganador, de pai da mentira e de acusador. São as características do inimigo, do arqui-inimigo de Deus. O seu exército, escute isso, preste atenção nisso. Gostaria que você prestasse bem atenção nesses detalhes. O exército desse inimigo de Deus é composto pela terça parte de anjos caídos que deixaram seu estado original e foram corrompidos por Satanás, a se rebelarem contra Deus o Altíssimo. O seu exército também, escute isso, guarde isso, ele é composto por habitantes da terra, dos quais os seus nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, conforme Apocalipse 17 e o versículo 8. Além desse exército efetivo e atuante, ele arregimenta diariamente cristãos para o seu serviço, sendo que esses cristãos passam a ser mercenários de guerra em missões especiais. É chocante isso, mas é uma verdade. Escute isso, irmão, para que você não perca essa linha de raciocínio. Escute isso. A missão desse inimigo de Deus é matar, roubar, destruir. Conforme Evangelho de São João capítulo 10 e o versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Cristo, o enviado de Deus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância plenamente em Cristo. Nós podemos ficar neutros nessa guerra? Você pode se perguntar isso. Eu quero te responder que não, é impossível ficar neutro nesse confronto, nessa guerra. Ou estamos na luz, ou estamos em trevas, ou vivemos com o coração voltado para Deus, ou somos tomados por essas trevas. Essa batalha, ela é inevitável contra as forças do mal. Nós querendo ou não, a partir da queda do homem, a partir do pecado do homem no jardim, no Éden, esse conflito tomou uma forma muito grande. Essa inimizade entre Satanás e a semente da mulher, que é Jesus Cristo, o cumprimento desse conflito cósmico teve seu ápice, seu clímax ali no Calvário, quando Jesus Cristo declarou a derrota de Satanás. E estamos aqui nessa noite para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre os principados, sobre as potestades. Alguns se enganam e acham que o inimigo, tudo que ele queria fazer era matar a Cristo, que quando Cristo entregou a sua vida ali na cruz, ele estava comemorando, mas não é verdade. Ele queria impedir que o sacrifício perfeito fosse concluído. Queridos irmãos, temos aqui então duas questões, duas forças, dois poderes, mas tem um terceiro fator extremamente decisivo: o homem. Nós como pessoas que participam de uma forma ou de outra nessa guerra. E o homem, a nossa composição, a nossa tricotomia, que é chamada corpo, alma e espírito, é muito fácil de entender quando você começa a buscar e pedir o entendimento da parte de Deus sobre isso. O que significa isso? Como entender isso? Então, quando nós olhamos para o corpo, é muito simples de entender. É essa massa ambulante que fala, que se comunica, que vem para cá, que anda para lá, que troca ideias e informações. É essa massa que, desde que nasce até o último dia da sua vida, se copia aproximadamente 25 vezes. A mudança celular que ocorre, você faz 25 cópias tua, na verdade, a gente faz 25 cópias nossas, esse é o nosso corpo, mas também somos compostos de alma. A nossa alma é basicamente a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções, e o nosso espírito.
o seu espírito é parte do que você experimenta, a consciência, a comunhão e a intuição de Deus. Deus não se comunica nem com a alma nem com o corpo, mas com o espírito. E nesse contexto todo dessa batalha espiritual, nós temos consciência de algo extremamente importante, irmãos. Nós precisamos entender algumas coisas. Escute isso, guarde isso. Diante dessa guerra, é possível vencer ou possível ser derrotado. Diante dessa guerra, é possível viver num ciclo de derrota. Diante dessa guerra, é possível viver uma vida de fracassos, de tristezas, de angústias e decepções, debaixo de uma escravidão. Mas é possível também, diante dessa guerra, você ser vitorioso em Cristo Jesus. Estamos aqui celebrando a vitória em Cristo. Mas para que nós possamos entender nosso posicionamento diante dessa guerra, nós precisamos pensar em algumas coisas que são muito interessantes. E uma delas que nós precisamos ter, e a maioria das pessoas, por não buscarem, não conseguem entender, e às vezes fazem uma mistura e fazem uma confusão na sua mente, e essa confusão pode gerar uma frustração muito grande em relação à sua vida cristã, em relação à sua vida com Deus. Escute isso, a Bíblia diz, o Senhor Jesus naquela conversa com Nicodemos, ele disse, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Todos nós precisamos passar por esse processo. É lógico que esse nascimento, ele abrange algo interessante. O aspecto inicial desse novo nascimento, ele abrange também, inicia-se um processo de conversão da alma. Ambos andam juntos, ambos precisam, há uma necessidade muito grande de andarem juntos. Basicamente, o nascer de novo é o nascer do espírito humano. Devido ao pecado, o espírito que se comunica com Deus, ele acaba adormecido, acaba morrendo, mas nesse novo nascimento o espírito volta a se comunicar com Deus. E o Espírito de Deus, ele recria esse espírito humano e passa a habitar nele. É uma regeneração da vida espiritual, anteriormente morta pelo pecado. Nós chamamos isso muitas vezes de salvação. Usamos esse termo chamado salvação. E enquanto esse processo, enquanto tempo que esse processo acontece, o processo de salvação, e é muito interessante que é praticamente instantâneo esse processo de salvação, essa fé brota de uma forma sobrenatural do nosso arrependimento mediante a pregação da mensagem do Evangelho. Veja bem, que a graça é o favor imerecido de Deus, a graça é o favor que Deus, diz o Evangelho de São João capítulo 13, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus nos amou primeiro. O sobrenatural é o arrependimento gerado pelo Espírito Santo. O Evangelho, ouvir o Evangelho e receber e aceitar a Cristo e acontecer esse processo de arrependimento, nós podemos entender que o Evangelho é o próprio Cristo, enviado de Deus, a palavra viva de Deus. Não há outra palavra viva a não ser o próprio Cristo. Na leitura do Evangelho de São João, quando iniciamos essa leitura, a Bíblia diz que e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, ou seja, o Evangelho é o próprio Cristo, a palavra viva de Deus. Mas existe o segundo processo, e os dois andam juntos, o nascer de novo e a conversão. Escute isso, a conversão é o processo contínuo que se dá da nossa regeneração, da regeneração da alma. Escute isso, esse processo leva tempo, irmão. Esse processo demanda de uma mudança de direção, de valores, de paradigmas, sobre vários aspectos da vida humana. E esse processo de conversão não é nada mais, nada menos que a sincronia da mente humana com a vontade de Deus, com a mente de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos orienta a nós termos a mente de Cristo. Ao ter a mente de Cristo, nós estamos entrando em sincronia com Cristo, os nossos pensamentos, nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar. Então precisa haver uma mudança de direção. Escute isso, nascer de novo é a regeneração do espírito, conversão é o processo perseverante de libertação e regeneração da alma.
A salvação em Cristo Jesus é algo grátis, já foi pago um alto preço pelas nossas vidas, mas tornar-se um discípulo convertido vai nos custar tudo. Enquanto uma é de graça, a outra vai nos custar tudo. Ou seja, nós precisamos, você pode ser um salvo, escute isso, você pode ser um salvo, mas não ser convertido. É estranho isso, parece muito estranho a nós, mas é uma verdade bíblica. Mas por que isso? Por que isso? A conversão acontece na alma, enquanto que a salvação acontece no espírito. Olha que interessante isso. Você pode ser um salvo, pode ter um espírito vivificado pela presença de Deus, ser uma nova criatura em Cristo e ainda não ser convertido na alma em relação às muitas áreas da vida. Nada mais é perigoso, uma das questões que é tão perigosa para nós é ser um ser humano salvo, porém não convertido. E me chama a atenção, uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando ele falava com Pedro, orientava Pedro, o apóstolo Pedro, durante um período de vida, durante vários dias que o apóstolo Pedro esteve com Cristo, e o Senhor disse para ele uma expressão muito forte: quando te converteres. Na verdade, ele já era de Cristo, ele era comprado, ele era nascido de novo, mas a conversão é um processo que haveria de acontecer ainda. Era a sujeição da alma e do corpo às questões do Espírito, se colocar diante e estar em comunhão com Deus e entender a Deus, entender o propósito de Deus, o melhor dizendo. Escute isso: a velha mente, os velhos hábitos, as coisas que ainda dominam o ser humano, a natureza antiga, ela permanece ainda, mas ela precisa de um processo de conversão. E aqui chama a atenção o seguinte: nós precisamos estar atentos e confiantes. Nem todos os dias nós estamos motivados, nem todos os dias nós estamos cheios da graça, saltando e pulando e glorificando, não é assim. Mas o que me chama a atenção na questão da conversão é nossa perseverança em Cristo, nossa perseverança no Senhor. É necessário estarmos perseverantes quanto à mudança dos nossos hábitos, os hábitos que ainda nos dominam, algumas atitudes que ainda muitas vezes estão impregnadas no nosso caráter, estão impregnadas na nossa vivência, alguns raciocínios que ainda continuam iguais, convicções negativas, pensamentos malignos que frequentam a mente e tentam estrangular a voz da consciência muitas vezes. Escute: a corrupção, a amargura, a inveja e o ódio, elas podem continuar durante um determinado tempo, mas o Espírito do Senhor, vivificando a sua palavra, ele combate essas questões da carne. Escute isso, irmão. Considerando esses três fatores: o reino de Deus, o poderio do Senhor, considerando um inimigo que a Bíblia diz em Apocalipse que ele induz as pessoas a pecarem, ele induz, seu poder de sedução é muito forte, e considerando as questões humanas, a nossa questão, o nosso próprio inimigo, o maior inimigo que está aqui dentro de nós, é necessário, conforme o apóstolo Paulo nos orienta, estar preparados para essa grande batalha. Considere essas três questões para enfrentar essa batalha. E ele nos chama a atenção na leitura desse texto que há uma necessidade de fortalecimento. Para que nós possamos vencer essa batalha, nós precisamos nos fortalecer. Essa batalha espiritual, só estão aptos a guerrear, a lutar, a fazer diferença e a estar junto com o Senhor, vencendo a cada dia aqueles que pertencem ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo nessa leitura ele diz: meus irmãos, não é um mero fortalecimento físico, não é um mero preparo físico para o enfrentamento do dia a dia, não são as lutas marciais que nós encontramos todos os dias aí, todos os tipos de lutas marciais, não é o halterofilismo, não é a corrida, não é isso.
não é esse preparo físico, não é o preparo intelectual,